Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é o professor Tiago Meneghel, professor de administração do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Lages. Nós estamos conversando sobre economia, sobre os fundamentos da economia, e em videoaulas passadas nós falamos sobre demanda. A base da economia é uma relação entre demanda e oferta. Nesta videoaula, nós vamos começar a falar sobre oferta. E por isso, convido vocês a caminharem comigo. Vamos lá? Nas videoaulas passadas, nós falamos sobre demanda, sobre a curva da demanda, sobre as variações da curva da demanda e outras questões relacionadas à demanda. Nesta videoaula, nós vamos falar sobre oferta, o outro lado do mercado, né? O mercado é composto aí por dois entes principais, o demandante e o ofertante. Nós podemos falar de mercado em todos os aspectos, né? O mercado de valores, o mercado imobiliário, mas você pode pensar naquele mercado lá da sua cidade, um mercado público, né? O que é o mercado público? É um lugar que reúne pessoas que querem vender os seus produtos, ou seja, a oferta, e pessoas que querem comprar aqueles produtos, ou seja, a demanda. Muito bem. Vamos ver aí com calma o que é oferta. Oferta é a quantidade de um produto que os produtores ou fabricantes desejam oferecer para a venda durante um determinado período de tempo para um dado nível de preço. Nós vimos na aula passada que a demanda também varia em relação ao preço e com relação ao preço, varia a quantidade demandada. Então, nós temos exemplos da caneta, nós temos vários exemplos, né? Se eu tenho um produto que ele está muito barato, a demanda aumenta. Se um produto fica muito caro, a demanda cai. Nós vimos, inclusive, questões lá de elasticidade de demanda, né, e tudo mais. A oferta, por sua vez, também estabelece esse mesmo padrão de comportamento, claro que inversamente proporcional, mas ela também varia conforme a quantidade que vai ser ofertada em relação ao preço que o mercado pretende pagar por aquele determinado produto em um determinado período de tempo. Então, se nós formos aí dar uma olhada no gráfico da oferta, né, ele é justamente inversamente proporcional ao gráfico que nós vimos na aula passada da demanda. Quanto maior é o preço de mercado, maior é a quantidade de um bem ou serviço que um produtor está disposto a oferecer para a venda por um intervalo de tempo. Então nós temos ali esse determinado gráfico, né, que diz o seguinte: aqui a linha da quantidade e aqui a linha do preço. Se o preço de mercado está em 10, né, aqui vamos pensar em 10 reais alguma coisa, né, a quantidade que é colocada em oferta no mercado é de 100. Agora, se o preço passa a 17, nós já temos aí uma quantidade colocada no mercado de 180. Na aula passada, eu comentei com vocês sobre um exemplo que seria aí o da caneta, do mercado de caneta. Naquele exemplo, eu era o ofertante e gostaria de saber a quantidade demandada. Então, eu ia variando o preço, dizendo que eu estava vendendo uma determinada caneta por R$1, por R$5, queria saber quantos queriam uma caneta, depois R$20, R$50, e a demanda ia, obviamente, caindo. Ou se eu fosse fazendo o exemplo contrário, ia descendo o preço, a demanda ia aumentando. Agora nós vamos fazer o exercício contrário. Eu vou ser o demandante. Eu quero comprar caneta
e vocês serão aí os ofertantes, porque agora eu quero determinar a quantidade de oferta. E o que é a quantidade de oferta? Nós vimos no slide anterior. Oferta é a quantidade de um produto que os produtores ou fabricantes desejam oferecer para a venda durante um determinado período para um dado nível de preço. Então, eu vou agora variar o nível de preço para determinar a quantidade ofertada. Se eu disser para vocês que eu tenho demanda, né? Eu desejo comprar canetas e quero pagar R$1 por caneta que vocês tenham. Talvez ninguém queira me vender uma caneta por R$1. Talvez aí um aluno, coração bondoso, que tem uma caneta que já está no fim, enfim, diga, ó, professor, eu vendo a minha caneta por R$1, mas o professor tem que vir aqui em casa, né? Uma hora aí que eu não esteja fazendo nada importante aqui, eu lhe vendo uma caneta por R$1. Se eu disser para vocês que eu pago R$20 por caneta que vocês tenham, que eu quero comprar, a quantidade ofertada já vai aumentar. Se eu disser para vocês que eu pago R$100 por qualquer caneta nova ou usada que vocês tenham, vocês vão vasculhar a casa inteira, vão ligar para os parentes, falar com os vizinhos, né? E daqui a meia hora eu não vou precisar ir na casa de vocês, né? Daqui a meia hora vocês vão batendo aqui na minha casa com uma sacola cheia de canetas. Tá aqui, professor, né? A quantidade ofertada de canetas, eu quero aí os meus R$100 por caneta que eu lhe trouxe. Então, você percebe que à medida que o preço de 1 passa para 20, de 20 passa para 100, a quantidade ofertada de caneta dispara, né? E é muito importante entender nessa videoaula que esse movimento, quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada, é justamente inversamente proporcional à curva da demanda, que quanto maior o preço sobe, menor é a quantidade demandada. O gráfico da demanda nós vimos na aula passada, né? E vimos inclusive que ele varia com relação aí a alguns fatores, inclusive a elasticidade da demanda, algumas demandas mais elásticas, outras mais inelásticas. Isso nós vimos na aula passada. Mas agora nós chegamos num ponto importante aí da nossa disciplina, que é realizar o cruzamento entre o gráfico da oferta e o gráfico da demanda. Porque se eles são inversamente proporcionais, eu posso colocá-los no mesmo gráfico e aí eu posso realizar uma série de estudos e de análises de como que se comporta a oferta e a demanda de um determinado mercado. Fazendo esses estudos, essas análises, uma das informações mais importantes que eu vou obter é justamente o preço de equilíbrio. O conceito de preço de equilíbrio, ele é a base aí, de qualquer análise econômica de qualquer mercado. Então nós podemos estar falando do mercado de soja, imobiliário, de uma bolsa de valores. Nós podemos ter aí questões muito complexas, mas a base é aí o preço de equilíbrio. E o que é esse preço de equilíbrio? É o preço no qual a quantidade demandada se iguala à quantidade ofertada. É o preço máximo que os consumidores estão dispostos a pagar e que coincide com o preço mínimo que os produtores estão dispostos a receber por uma determinada quantidade de produtos. Então, se nós realizamos ali a sobreposição do gráfico da demanda e do gráfico da oferta, em um determinado momento, essas duas linhas vão se cruzar. Em uma determinada quantidade de produtos, a demanda será igual à oferta. E é nesse ponto que nós temos o que a gente chama de preço de equilíbrio. Esse conceito é tão importante que nós vamos parar aqui
para ver isso um pouco melhor. Para entender um pouco esse conceito do preço de equilíbrio, vamos pensar aí no funcionamento de uma bolsa de valores, mercado financeiro. O que é a bolsa de valores? A bolsa de valores é um mercado onde quem quer comprar ações, quem quer comprar parte de empresas, encontra quem quer vender ações, partes de empresas. E você, agora, esse mercado ele é totalmente online, mas no passado eu, aí com meus 40 anos, tive a oportunidade, inclusive, de ir lá na BMF, quando ainda a BMF e a Bovespa eram separadas, e pude acompanhar lá um pregão ao vivo, onde ficavam lá pessoas gritando lá, que estavam vendendo, outras pessoas fazendo sinal lá e gesticulando, dizendo que estavam comprando uma determinada ação, ou, no caso da BMF, uma determinada quantidade de produtos a mercado futuro e por aí vai. O que é que faz a Bolsa de Valores? Seja a Bovespa, a BMF ou qualquer bolsa no mundo. De forma muito simplificada e resumida, ela fica o tempo todo buscando o preço de equilíbrio. Ela fica buscando a quantidade, o preço de uma determinada ação, em que a quantidade de pessoas que querem vender um produto e que querem comprar um produto seja igual. Então, quando eu tenho uma quantidade muito grande de pessoas querendo vender um determinado produto e poucas pessoas querendo comprar um produto, nós temos que elevar a quantidade de pessoas que querem comprar. Como é que a gente faz isso? Nós vimos na videoaula passada. Eu preciso reduzir o preço. Quando eu reduzo o preço, a quantidade que quer comprar aumenta e a quantidade que quer vender diminui. Então, se eu tenho muita gente querendo vender e pouca gente querendo comprar, o preço vai caindo da ação e o preço, a quantidade de pessoas que querem comprar vai aumentando, a quantidade de pessoas que querem vender vai diminuindo e nós encontramos ali um novo preço de equilíbrio, que é o preço daquela ação naquele determinado momento. E o oposto se dá, A economia vai bem, a empresa está indo bem, há expectativas aí de distribuição de dividendos e tal. Muita gente quer comprar aquela determinada ação. Pouca gente quer vender. Pouca gente quer vender aquele determinado preço. O que acontece com o preço nesse momento? Muita gente querendo comprar. Eu quero comprar. R$10 eu quero comprar. R$10 eu quero comprar. Aí, pouca gente quer vender a R$10. O preço vai subindo, vai a 11, vai a 12. A 12 eu já não quero mais comprar, mas a 12 já tem mais gente querendo vender. E aí, a um determinado preço, a quantidade de pessoas que querem comprar e a quantidade de gente que quer vender se encontra novamente. E aí, nós temos novamente um preço de equilíbrio. Então, o sistema de funcionamento de uma bolsa de valores é o tempo todo ficar determinando qual é o preço de equilíbrio de um determinado produto, de uma determinada ação, enfim, em um determinado momento do tempo. Quando a gente olha lá no site da Bovespa e vê o preço de uma ação no dia de hoje, a tal hora, aquele é o preço de equilíbrio daquela ação. É o preço que a quantidade de pessoas que querem comprar e vender aquela ação a quantidade está se encontrando. Se mais pessoas começarem a ter o desejo de vender e menos de comprar, o preço vai cair. Se mais pessoas quiserem comprar aquela ação e uma quantidade menor de pessoas queira vender, o preço vai começar a subir. E é assim que opera uma bolsa de valores e é assim que opera toda a economia. Então, se eu for falar de preço de imóveis, mesma coisa. Se muita gente quer comprar imóveis e pouca gente quer vender, nós temos poucos imóveis à disposição no mercado, o preço dos imóveis sobe.
Se tem muito apartamento, casa à venda, ou à disposição para aluguel, pouca gente para aluguel ou para comprar, o preço do aluguel ou da venda começa a cair. Soja, milho, trigo, tomate, tudo a mesma coisa. Se a safra de um determinado produto, né, do tomate, foi muito boa, tem muito tomate à venda, né? A quantidade, a demanda por tomate é relativamente estável, o preço cai. Deu um granizo, destruiu a produção de tomate na Argentina, ou sei lá onde, né? Tem pouco tomate no mercado, só uma determinada região conseguiu produzir tomate, o preço do tomate vai explodir, vai lá nas alturas. Por quê? Porque existe pouca oferta e muita demanda. Logo, o preço vai subir até a quantidade de oferta ser equivalente à quantidade demandada. Essa é a base da economia. Compreendido? Muito bem. Voltamos aqui. Entendemos então que quanto maior é o preço de mercado, maior é a quantidade de um bem ou serviço que os produtores, fabricantes, estão dispostos a oferecer para venda em um determinado tempo. E vimos que quanto menor é o preço de mercado, maior é a quantidade de um bem ou serviço que os consumidores estão dispostos a adquirir em um determinado período de tempo. Quando essa quantidade é equivalente, é muito próxima ou é igual, nós temos ali o nosso preço de equilíbrio para aquele determinado intervalo de tempo. Esse seria então aí o gráfico do preço de equilíbrio, né? Na linha azul, a curva da oferta e na linha vermelha, a curva da demanda. Você vê que há uma quantidade demandada e ofertada para cada nível de preço. Então, por exemplo, se eu tiver o preço aqui, né, mais baixo do que o preço de equilíbrio, eu tenho que a quantidade ofertada ela é muito menor do que a quantidade demandada. Então, se o preço, por exemplo, for 10, né, poucos vendedores querem vender a 10 e muita gente quer comprar a 10. A quantidade demandada está alta, está aqui no gráfico, e a quantidade ofertada está aqui no gráfico. Se eu tiver o interesse de vender aqui a 50, né, a 50, a quantidade aqui, ó, de pessoas que querem comprar aquilo é pequena. Agora, a 50 aqui, né, a quantidade aqui ofertada seria muito grande. Então, eu tenho que ter, por exemplo, aqui o preço a 20. O preço a 20, né, a quantidade de pessoas que querem ofertar aumentou, a quantidade de pessoas que querem comprar diminuiu em relação ao preço se fosse menor, né? E aí nós encontramos aqui uma mesma quantidade de pessoas que querem comprar esse determinado produto, né? Enquanto o preço está até esse ponto, nós temos um excesso aqui de produção, né? E se o preço sobe aqui, né, nós temos muitos consumidores que estão fora aí da possibilidade de comprar aquele determinado produto. Correto? Muito bem. Entendemos aí esse conceito muito importante do preço de equilíbrio. Mas ele sempre funciona assim? Existem algumas regras do mercado que precisam ser levadas em consideração? Essa quantidade ofertada e demandada pela soja, por exemplo, pelo trigo, é igual a um quadro de um artista famoso, que ele é único no mundo, né? Não existe aí uma quantidade grande de quadros, existe uma quantidade grande de quadros, mas não do mesmo artista e o mesmo quadro. Existem aí algumas questões importantes sobre
a formulação desse preço, né, nos mercados, que nem sempre acontece assim tão claramente como nesse exemplo do nosso preço de equilíbrio aí dos produtos que a gente utilizou. Mas isso é assunto para a nossa próxima videoaula e eu já estou aguardando vocês. Até lá, um grande abraço e tchau, tchau!